Olá, eu sou Fernanda Vidigal e estou aqui do meu canal para um Tarologando, agora do mês de maio. E vou pedir para cada um de vocês que está aí do outro lado para fazer aquele famoso apoio ao canal e ao meu trabalho. Então, compartilha com quem também gosta de um assunto sobre quais são tendências e possibilidades de um mês. Para quem gosta de numerologia, para quem gosta de tarô, dá uma compartilhada, dá um like gostoso no canal, que isso super ajuda a gente a seguir adiante. Então, bora seguir? Bora compartilhar com vocês o meu trabalho desse mês, então, para poder conversar sobre o mês de maio, um mês tão esperado, é um mês sempre muito desejado dentro da nossa própria história, né? Aqui no Brasil, a gente tem um gosto por esse querido mês de maio. Por que será, né? Porque a conversa do Tarologando é mensal. E a gente tem tentado estar aqui todo mês, se não no próprio dia primeiro, assim, no dia primeiro, dia 2, comecinho do mês, eu estou sempre compartilhando com vocês as minhas impressões, as minhas orações e aquilo que eu realmente acredito que é importante para esse mês. Então, bem-vindo o mês de maio, né? Que possamos fazer do mês de maio um mês especial, diferente, né? Que seja super bem-vindo. O mês de maio traz as questões aqui para nós de que é outonal, já quase chegando no inverno, então a gente já está numa temporada das coisas mais num tons ocres, os tons ficam diferentes, o céu fica excelentíssimo, azul, já dá aquele arzinho para um chá quente, não é? Para uma mantinha sobre os ombros, um chale, uma patimina, e, acima de tudo, o mês de maio acabou ganhando, né, a grande prerrogativa de ser o mês, né, da mãe, o mês das mães, o mês da grande mãe, o mês de todas as mães, um mês tremendamente do feminino, né? Um mês maior do que ele mesmo, porque acaba abarcando muitas sensações, muitas vontades, um desejo mais colorido, uma coisa com flores, principalmente para onde é época de flores, que é primavera, do outro lado do mundo, para nós também, porque tem uma série de flores e coisas que só acontecem nessa época, fica tudo muito com bastante cor. Lembrando que a gente tem feito, então, todo mês, aquela proposta, mesmo sendo o mês do Dia das Mães, ou vamos aproveitar que é o mês do Dia das Mães, pensa aí na sua mamãe, ou pensa na pessoa que você ama, que você chama de mãe, pensa na mãe que está contigo, que está lá nas estrelinhas, né? Pensa nesse sentido de mãe de todos, da grande mãe, não é? Da grande deusa, da divindade, do divindade, não importa. O importante é poder escolher entre uma carta um, a carta 2 e a carta 3, para você ver qual é a inspiração que você vai levar desse nosso bate-papo lá no final, né, quando você souber quem são as 3 cartinhas do oráculo que eu escolhi para esse mês, certo? Então, aproveitando que você vai escolher por aí, eu vou falar o que você pode esperar de um mês 5. E aí vamos falar que mês 5 na numerologia, ele sozinho é um mês de virada, é um mês de mudanças, é um mês de transformações, é um mês de incremento, de mais velocidade, é um mês comercial, é um mês com mais dinheiro voando, andando, girando, as coisas um pouco bagunçadas, meio com cara de caóticos, mas é se mexendo. Eu, quando estou dando aula, falo que o 5 é o próprio mundo da mudança, do moving, da mudança, do transporte, das transportado, do mudar as coisas, do seguir daqui para lá. Bem importante a gente manter essa ideia, então, dessa movimentação. É um mês de transformação, já que no total desse número do mês de maio, a gente vai ter para o dia primeiro, o dia universal, né, do dia primeiro, é um dia que soma 13 e que, claro, vai reduzir-se a um 4. Então, dentro do 13, a gente traz algumas informações, dentro do 4, outras. Então, o cálculo continua sendo sempre o mesmo, né? Como é que eu levanto o dia universal? Eu somo o dia junto com o mês, junto com o ano, e eu vou acabar tendo um total que nesse mês agora, né, deu 2029, que vai dar 13,
karmicamente e 4 na pitagórica, porque a gente chega a um único dígito. Na numerologia, né, do tarô, a gente tem de novo o mago, né, só que agora é um mago junto com o Papa em si. Então, é o mês do Papa, é o mês de inteligências, é o mês de se valer de quem sabe mais, ir até as pessoas que são mais sabidas, mais conhecedoras de alguns assuntos, né? E isso vai trazer a energia do 6 com uma primeira pegada para esse mês, o mês de já pensar o que eu namoro, o que eu estou namorando, o que eu estou querendo, o que eu estou escolhendo, como é que eu estou escolhendo as coisas na minha vida, porque os enamorados nos arcanos, além de ser aquele que lida com a minha parte emocional e pode me levar ao lado relacional, também fala dessa integração entre se eu tenho 7 namorados, mas não gosto de nenhum, então eu tenho que escolher, né? Qual namorado que eu quero? O que eu quero namorar? Eu estou namorando um carro. Então, mas que carro você está namorando? E como é que você está namorando esse carro? Não, eu estou namorando um emprego. Então, mas como é que você está fazendo para realmente dar uma olhadinha nisso? Então, para poder escolher. Então, se a gente faz boas escolhas ao longo do caminho, que é uma boa conversa sobre os enamorados, a gente sempre chega lá, a gente chega naquele lugar que a gente está com vontade de chegar, né? Então, a determinação ou a forma de escolher faz toda a diferença. Somando para o ano que continua sendo o mesmo, 2023 continua sendo 7, continua sendo do carro, é um ano que vai galopar e a gente, quando chegar já no final, já vai dizer: meu Deus, eu nem vi o ano passar, porque ele vem correndo, né, a galope, e isso não deve parar tão cedo. Então, somando o 6 mais o 7, que é os enamorados, então, mais o carro, a gente vai ter o arcano da morte, ou o arcano sem nome, né? Durante muito tempo, esse é um arcano que não vai ter nenhuma nominalização, ele apenas é um esqueleto ceifador que, durante muito tempo, no baralho de Marselha, andou a pé com a sua foice na mão. Lembrando que andar a pé significa ter mobilidade, ter movimento sobre a terra e sobre a vida, seguindo a vida, e que a foice, lá no passado, instrumento exatamente de ceifar a vida, e sim era de ceifar o tempo. Então, se há uma coisa que a foice nos lembra, é de que a vida é uma só. Ela é meio curtinha, dura 100 anos, e que a gente tem que fazer o melhor com aquilo que a gente tenha na mão, para poder desempenhar o melhor todo dia e chegar lá na frente, né, feliz e contente. Então, de qualquer forma, o Arcano da Morte, para mim, é sempre um rito de passagem, e vai sempre demandar muita coragem, muito discernimento, muito equilíbrio, muita observação, né, experimentação, provar e decidir, e isso é o que traz o enamorado por trás antes dessa soma, né, porque é o exercício do próprio livre-arbítrio. Então, se a gente arbitrar direito, se a gente escolher direito, a gente sempre vai ter um resultado, né, a contento. Agora, se a gente escolhe com dificuldade, talvez o resultado também não seja bom. A energia, então, é do 13 para esse mês de maio, número de místicas e controvertidas interpretações, com certeza. Para muita gente, 13 é a borboleta e 13 é da sorte, né? Eu tenho uma querida lembrança da minha saudosa mãe, de que sempre para ela o 13, em todos os apartamentos, em tudo que ela teve, sempre trouxe a ela sorte e boa fortuna. Então fica aí uma dica, porque por trás do 13, que é esse lugar, né, todo mítico, místico e até um pouco assombrado pelo arcano da morte, a gente tem um 4 de soma, que traz a estabilidade, o 4 é o número da organização, da estruturação, da sustentação, aquilo que faz com que a gente pise com os 2 pés no chão, estica a coluna e diga: eu vou por aqui. Né? Então, esse lugar de estar inteiro, uma cor laranja, dourada ou verde para esse mês, vai ser bem bacana. E o óleo essencial pelo Diário, né, das Essências é o olíbano, ou o velho conhecido também como frankincense. É um óleo essencial super místico, religioso, usado em todas as eras e tempos, vem de uma resina, resinado, super importante. Nas letras hebraicas, então, para poder falar do número 13, a gente tem o Yud,
né, a presença de Deus ainda aí na ponta, feliz, trazendo o 10, trazendo aquilo que é a mão e a comunidade, aquilo que é a força, a pequena porção de Deus na terra, junto com o Gimel. Né? E Gimel é o rico, é a riqueza, é aquilo que vai aumentar, inclusive é o camelo, é o que pode levar as minhas riquezas. Então, é um lugar do número 3, o que alimenta e que traz muitas coisas boas e faz uma ponte entre o Aleph, Beit, Gimel até Dalet. Então, aqui a gente tem um caminho, né? É uma rota de caminho, por isso que também o arcano 13 tem muito a ver com esse caminhar. Vamos caminhando. E aqui está a minha versão mais moderna, então, do Arcano da Morte, que depois da Pamela Smith e do Rider-Waite, que é o baralho justamente da virada de século, 1900, 1920, 30, é que a gente vai ter a morte andando a cavalo, ela deixa de andar a pé, ela perde a foice para uma lança, então ela se torna mais pontual, ela vem com essa capacidade de ir mostrando, o cavalo significa força e vitalidade, né? Então, se ela está montada a cavalo, se ela está andando através de 4 patas, ela também está mostrando que a gente está andando junto e que a vitalidade vai sendo gasta, vai sendo minada. Mas se a gente usar a cabeça, a gente consegue, né, se poupar. Como é que a gente se poupa? Como é que a gente pode fazer a travessia de um jeito melhor? Como é que a gente pode melhorar a travessia da vida para poder chegar só no final dela, quando realmente ela vier? Pegando, né, a nossa redução é o 4 do imperador, a própria figura de Zeus, a própria figura de Júpiter, que também tem coligação com esses 2 números, e aí seja bem-vindo Maio, mais do que tudo. Né? Então, a reflexão que vem, né, do trabalho que eu tenho trazido sempre da nossa querida Regina Moraes é: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Salmos 37, 25. E da reflexão do diário aromático, a gente tem: você tem o hábito de rezar, de orar? Quem te ensinou a fazer isso? Né? Onde você aprendeu, com quem você aprendeu a rezar, ou a conversar com o universo, ou conversar com a divindade, ou mantrificar? Com que frequência você faz as suas preces, mantras e rezas? E quais os benefícios dessa prática para você? Eu, como rezo toda noite, rezo bastante, rezo fora, converso, né? Falo com o Altíssimo, falo com a Digníssima, falo com todos os que andam no meio do caminho, porque sempre achei muito bom poder falar com tudo aquilo que é extradimensional. E eu digo que o benefício é uma loucura saudável, né? Poder levar a vida de uma forma diferente, uma forma mais leve, muitas vezes me sentindo apoiada pelo caminho. E aí vou fazer com vocês, não é, o Salmo, né, que é a visão contemporânea dos Salmos da Regina Moraes, que eu sou super fã, antes da gente escolher a carta 1, a carta 2 e a carta 3, para você que chegou talvez aqui pelo caminho. Lembra de fazer uma fezinha do que você quer para maio, 1, 2 ou 3. Quantas coisas dependem de mim? O entendimento e a compreensão da vida, do momento, para perceber o que posso transformar agora e o que devo aceitar corajosamente como parte da aprendizagem. E, no entanto, me perco às vezes perseguindo um sonho, ou me lamentando, quando tanto à minha volta pode ser realizado pela obra do amor. Quero meditar sobre a tua palavra e sobre o reflexo da grande obra no meu trabalho. O que me cabe fazer? O que eu devo transformar? Que cortes são necessários? Pensamentos, palavras, obras? Ou simplesmente cortar a inércia e agir? Só tu, essência que me nutre, podes me dar entendimento entre a vida e a morte, entre o que pode ser construído e o que deve ser imediatamente transformado. Ajuda-me a manter viva em meu coração essa chama que indaga, questiona, perscruta e separa cuidadosamente o joio do trigo. Alimentar o que necessita crescer, ceifar corajosamente o que for preciso. Te imploro sabedoria, essência superior,
manifesta a tua vontade em minha vida. Assim seja todos os dias, né? Essa é a minha maior vontade mesmo, a de seguir. E aí estamos com o nosso oráculo, então, do mês de maio. E já fechando a nossa conversa, que é assim, rapidinha e boa, né? Falando de pequenas coisas para esse mês. E aí o oráculo das três cartas traz, para quem pensou na um, o desapego. Para quem pensou na 2, a manifestação. Para quem pensou na 3, a conexão. Isso vem do Jardim dos Anjos, da Patrícia Gebrim, que eu também sou fã de carteirinha de todo o trabalho dela. E no desapego, ela dá a seguinte proposta: tem uma visualização de cura, e delas que eu vou ler. O desapego está convidando você a deixar ir o que vem segurando e a confiar que existe uma força maior pronta a despejar sobre você toda a abundância de um universo pleno de sabedoria e amor. Imagine-se, então, observando um rio que corre tranquilamente. Esse é o rio da vida, e ele o está convidando a seguir com ele. Você vai entrando na água devagar, sentindo que a temperatura é agradável, e na medida que vai confiando na água desse rio, você vai tirando todas as suas roupas, vai se despindo de tudo que você já não precisa carregar mais. Sapato, joia, relógio. Então, entre e sinta que a água do rio o acolhe amorosamente. Você se sente surpreendentemente seguro, segura, e vai entrando mais e mais fundo até que sente seu corpo boiar. Se sentir algum receio, lembre-se de que existem energias angelicais, que é a própria proposta dela sempre, protegendo você nesse passeio através da libertação e do desapego. Então, vá sentindo essas energias, deixando a correnteza levar você, seguindo o fluxo do rio e aproveitando para observar a bela paisagem e tudo à sua volta. Absorva, né? Absorva as energias de cura das lavandas, absorva sua cor e agradeça à vida por tê-lo conduzido a esse lugar. Muito bem, para quem tirou então a manifestação. Manifestação, ela diz o seguinte aqui. Ela diz: procure ser objetivo, pode ser que queira constelar um amor, um emprego, uma casa, pode ser também que você prefira algo interior como paz. Seja o que for, peça a ajuda do seu eu superior e trabalhe junto na criação de uma imagem que você almeja. Feito isso, é só esperar. A porta da manifestação está prestes a se abrir. Então, feche os olhos e mergulhe no seu mundo interior. Veja-se flutuando no universo entre galáxias e estrelas. Perceba a maravilha e a grandeza de tudo ao seu redor. Veja então uma porta prateada flutuando entre todas aquelas estrelas. Vá sendo atraído por ela até que possa tocá-la. Abra. Do outro lado, lá longe, você vai ver o planeta Terra. A porta está aberta agora. Veja então aquelas estrelas brilhantes como um rastro de luz que tivesse vida própria atravessando a porta, flutuando lentamente na direção do planeta Terra como uma faixa feita de minúsculos pontos luminosos. Veja então o planeta recebendo todas essas bênçãos e veja-se também recebendo essas bênçãos. A porta da infinita manifestação abriu-se a essa energia divina e está sendo derramada sobre você, agora mesmo. Permita que essa cascata de estrelas nutra os seus sonhos, alimentando sua energia até que você sinta vontade de abrir os olhos. E depois da manifestação, que é a carta 2, a gente tem na carta 3 a conexão. Conexão aqui para ela aceite e integre todas as forças aparentemente opostas em uma luz que se acenderá bem no centro do seu ser, conectando você com o verdadeiro caminho da sua alma. Então, a visualização para conexão é: feche os olhos e perceba essa luz, uma estrela única que pulsa bem no centro do seu corpo, mais ou menos na altura entre o estômago e o coração, e ao perceber, imagine que dela sai um facho luminoso que desce pelo seu corpo. Penetre na terra e segue descendo, atravessando camadas e camadas de terra até se unir firmemente com o centro da Terra. Sinta sua conexão com esse planeta. Em seguida, volte a perceber a estrela que pulsa no centro do teu corpo e dela visualize um outro facho de luz. E desta vez subindo, atravessando o seu corpo, saindo pelo topo da sua cabeça, subindo mais e mais até se conectar com uma estrela linda no firmamento lá no alto.
Sinta sua conexão com o céu e com o universo e com o divino. E perceba então que há um fluxo de energia entre essas duas estrelas que atravessam você. E esse eixo de luz se une então em você e também une o céu e a terra. Sinta esse eixo o mais intensamente que for capaz e inunde-se dessa luz, feita da mais pura paz, porque você está seguro e em paz agora. E aí deixo vocês, então, com esse 13/4, porque maio chegou, porque esse mês possa lhe trazer, então, para todos nós e para todos que estão aqui nesse momento, muita alegria, muitas bênçãos, tudo de bom, e que a gente se veja, sem sombra de dúvida, que a gente possa se encontrar, não é? No próximo Tarologando. E um beijo para cada um que esteve aqui comigo hoje, e até o mês que vem.